pesquisa do Procon Goiás apontou diferença de até 450% em tarifas cobradas por bancos. Para saber detalhes dessa pesquisa, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador da Escola Estadual de Defesa do Consumidor, Antônio Carlos Ribeiro. Bom dia, obrigado pela presença aqui, Antônio Carlos. Bom dia, Alex Atanásio. Bom dia a todos os telespectadores, todos os consumidores. É um prazer estar retornando, trazer orientações e informações de credibilidade aqui em nome do Procon do Estado de Goiás. Antônio Carlos, 450%, por cento de uma diferença de um serviço para outro banco é muita coisa. É muita coisa. Alex, são 450% só na transferência bancária de um banco para o outro. Tem também de 400%, que também são de saques, de poupança e de contas, que também nos chama muita atenção. Além de outras, por exemplo, a emissão da segunda via, tanto do cartão de crédito como de débito, que é um valor extraordinário, também ali pontuado em torno de 300%, sem falar também de anuidades. Por exemplo, 170% da anuidade de um banco cobrando de diferença, de variação de um banco para outro, ou de administradora de cartão de crédito para outro, né? Isso o cartão de crédito nacional. E o internacional na ordem de 430%. Quer dizer, é um valor extremamente expressivo de variação de preço que foi constatado pelos nossos técnicos ali da Gerência de Pesquisa de Cálculo do Procon do Estado de Goiás. Só para você ter uma ideia, Antônio Carlos, eu estou com alguns números aqui da pesquisa, né? Só para você nos ajudar aqui também a entender, o fornecimento, como você disse, da segunda via de cartão de crédito, olha só, o menor preço, R$ 7,90, o maior preço, R$ 25. Quer dizer, é um absurdo, é uma diferença que o consumidor, nós orientamos aqui todos os consumidores, utilizando o espaço do jornal Brasil Central, né, para trazer essas orientações, porque é de extrema utilidade pública. Está orientando e informando bem os consumidores para que façam as suas pesquisas e análises. Veja, o Procon publica, nós publicamos essa pesquisa em nosso site oficial, que é goiás.go.gov/Procon, onde os consumidores poderão ter acesso e analisar lá tanto as planilhas como os relatórios que nós publicamos em nosso site oficial. Tá certo. Vou até pedir então, Antônio Carlos, você repete para mim, produção, vamos colocar aí na tela então o site, goiás.go.gov/Procon, onde os consumidores poderão ter o acesso e lá estar fazendo as suas análises. Até porque é importante pesquisar. Né? Nós estamos falando aqui de baixo custo, nós estamos falando de economia, porque imagine, o consumidor deparar com uma situação dessa, ele pode escolher, ele tem que ter o poder de escolha e o livre-arbítrio de escolher a melhor taxa no banco que assim ele o quiser, né? Assim ele escolher. Antônio Carlos, muitas vezes o consumidor nem presta atenção ali naquelas tarifas, mas vai fazer uma diferença imensa. Olha aqui, a transferência entre contas na instituição, o menor preço R$ 1,90 e o maior R$ 9,20. Olha, então, veja que é uma diferença, né, exponencial, do ponto de vista matemático, contábil, porque você pode economizar. E aí nós temos várias outras formas, né? Uma observação, Alex Atanásio, é que nós temos que levar sempre ao público, os consumidores, que existe a taxa zero, né? Zero de pagamento. Ou seja, existe a resolução do Banco Central, que é 3.919, que prevê, que determina que os bancos, né, que as instituições financeiras, as administradoras de cartões, não cobrem aquela cesta, aqueles pacotes de serviços básicos e essenciais, porque o consumidor, ele pode muito bem escolher. Agora, os bancos, as instituições financeiras e bancárias, têm que orientar os consumidores no ato que ele for abrir a conta, porque a maioria, infelizmente, ainda insistem em não orientar e esclarecer. Um dos pilares, inclusive, do direito, do Código de Defesa do Consumidor, do direito e defesa do consumidor, é o direito à informação clara, precisa, objetiva, ostensiva, transparente e honesta. E aí o banco tem que orientar os seus consumidores. Por exemplo, o consumidor, todos nós temos o direito, os clientes dos bancos, né, de ter o acesso lá ao banco, de solicitar, por exemplo, até 4 saques mensais, gratuitamente, a emissão de 2 extratos bancários durante um período de 30 dias, né, de 10 folhas de cheques, né, além de também de 2 transferências bancárias das contas da mesma instituição bancária, além também de ter o livre acesso gratuitamente nos aplicativos app, que é um meio eletrônico, e no site, nos sites oficiais dos bancos, e também o atendimento por telefone gratuitamente. E os bancos têm que orientar isso para os seus consumidores, que é opcional. Ele não precisa escolher outro tipo de contratação e de prestação de serviço, de outro pacote, que às vezes é bem mais oneroso, mais caro. Agora, se exceder, ele tem que tomar esse cuidado para não exceder, porque senão será cobrado. E essa tarifa, e dependendo de um banco para outro, pode ser uma tarifa bastante
bastante alta e onerosa e custosa. Com certeza. Ô, Antônio Carlos, se o consumidor, né, detectou ali que realmente é uma tarifa abusiva, o que fazer? O que fazer? Excelente e brilhante pergunta, Alex Atanásio. Pode recorrer administrativamente diretamente ao seu gerente, ao seu banco, à sua instituição financeira e bancária ou administradora de cartão de crédito para resolver aquele problema, aquela demanda. Caso não se resolva, haja uma negativa por parte do banco, né, da instituição bancária e financeira de resolver o problema do consumidor, pode e deve o consumidor aqui recorrer junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Nesse caso específico, o Procon Goiás, que está de prontidão, prontamente ali para atender todos os consumidores que assim recorrerem até a nós. Que nós vamos acionar os meios, todos, tomar as devidas providências cabíveis para que os bancos cumpram. Só fazendo aqui uma consideração, todos os consumidores que nos procuraram lá, que já procuraram, inclusive idosos, né, a pessoa idosa, né, já nos procuraram, que são os aposentados pensionistas, que são as maiores vítimas, infelizmente, desse tipo de prática indevida, abusiva e ilícita. E que eles não entendem ali muitas vezes, né, Antônio Carlos? E aí, como saber qual que é o banco mais vantajoso em relação a isso? Olha, é importante pesquisar. Daí a importância de fazer essa consulta nas nossas pesquisas, nos resultados das nossas pesquisas, nossos relatórios, né, ali emitidos, né, nas nossas planilhas, porque lá tem todos os bancos. Foram 8 bancos, né, aqui da capital, além de 3 cooperativas bancárias, e analisamos aí 28 tipos de taxas, além de 7 tipos de taxas de anuidades. Então é importante pesquisar. Existem várias opções, vários tipos de... bancos físicos e digitais também? Bancos físicos e digitais. Lembrando que os digitais apresentam algumas vantagens, né? Sim. Mas tomar algum receio, procurar se a empresa, de fato, esse banco, essa fintech, esse banco digital, ela inspira confiança, segurança, tá certo? Se é idônea, porque até isso é importante. E o Procon presta esse esclarecimento. Se alguém quiser saber se algum banco tem algum tipo de reclamação ou quantos tipos de reclamações, pode procurar o Procon, que o Procon também presta serviço de consultoria junto ao consumidor, para que o consumidor seja bem orientado novamente, bem informado e não seja em nenhum momento enganado, seja levado ao engano, né, seja lesado ou prejudicado. Pode acontecer no caso, por exemplo, desse banco, né, ter que devolver uma cobrança indevida? Alex Atanásio, não só cancela esse tipo de cobrança, como também devolve os valores, restitui todos os valores que foram cobrados naquele período de tempo. Se foi 1 ano, se foi 2 anos, em alguns casos devolve até em dobro, porque aí o que ocorre? Foi uma cobrança indevida e abusiva, né? Então não pode ocorrer. E o Procon já atuou também nessa forma. Existem vários casos emblemáticos, inclusive lá no Procon, que os consumidores já nos procuraram, inclusive, repetindo. São geralmente pessoas mais vulneráveis, mais frágeis do ponto de vista até do conhecimento de decifrar, que algumas linguagens que vêm no extrato, aí uma outra dica importante aqui, Alex Atanásio, é que os consumidores têm que fazer a consulta e a análise do seu extrato bancário, periodicamente. Mas, às vezes vem a letrinha miudinha ali, letrinhas miúdas. Algumas palavras, algumas pegadinhas que a gente não entende. Aí. Palavras complexas, técnicas excessivamente complexas em demasia, então tem que ter esse cuidado. E aí eu repito aqui e reitero, se os consumidores tiverem dúvidas com relação ao que está sendo cobrado, principalmente a pessoa idosa, você que é o aposentado, o pensionista, né? Procure o Procon, procure primeiro o banco para tentar se orientar, o seu gerente, para que ele possa esclarecer devidamente ali no banco. Se caso não resolver, ainda pairar dúvidas, procure o Procon, que nós estamos de portas abertas para atender todos os consumididores ali que nos procuraram, nos acionar, para que esclareça devidamente. Chegou uma senhora, tem um caso emblemático, chegou uma senhora aposentada, ela queria reclamar conosco lá no Procon, e aí nós atendemos, né? Inclusive esse atendimento foi nós que prestamos, e aí, veja bem, ela queria reclamar de uma cobrança indevida, de um empréstimo indevido que foi feito de forma fraudulenta na sua conta, no seu pagamento. E aí, consultando o extrato bancário, haviam lá 6/6 de um banco cobrando ela, cobrando indevidamente ali de forma abusiva, e aí nós constatamos e resolvemos o problema dela. Inclusive, ela é tão simples e humilde, falou, falou para nós lá no Procon, é só R$10, a outra cobrança é 12, a outra cobrança é R$5. Eu falei, minha senhora, vamos tentar resolver, e resolvemos ali, graças a Deus, prontamente aquela situação, né, aquela demanda para a consumidora. Antônio, a gente está falando da pessoa física, a pessoa jurídica, mesma situação? Mesma situação.
A pessoa jurídica, a gente vai passar por uma análise que o PROCON também, o Código de Defesa do Consumidor, também estabelece e lá faz com que nós atendemos a pessoa jurídica. Então, apresentando qualquer tipo de demanda, né, de algum problema em relação à sua conta bancária, cobrança abusiva, indevida ou ilegal, pode recorrer ao PROCON, que nós vamos orientar devidamente e encaminhar, se for o caso, para os órgãos aí competentes também para resolver. E tem alguma opção, por exemplo, de isenção para essas taxas para quem é pessoa jurídica, por exemplo, empresa? Olha, isso depende de uma análise. Nós temos que passar por uma análise bastante criteriosa, porque cada caso enseja, inspira uma análise bastante meticulosa, acurada, para que nós possamos ali proferir ali um esclarecimento devido. Então, cada caso é um caso que tem que ser analisado pontualmente e de forma, digamos assim, individual e pessoal mesmo, se tratando de pessoa jurídica. Tá certo, então. Antônio Carlos, queríamos então agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Jornal Brasil Central, trazendo esses esclarecimentos que são muito importantes. Então, como você falou, quem está nos assistindo, a pesquisa está aí, né? A pesquisa está aparecendo lá publicada. ali, está no portal ali, é Exatamente. Só E aí pode nos procurar. É uma determinação do nosso governador Ronaldo Caiado de atender todos os consumidores do estado de Goiás. Então, o consumidor que tiver dúvida em qualquer estado, aliás, em qualquer cidade do estado de Goiás, pode nos procurar. Tem um telefone 151 que o consumidor pode buscar orientações e o telefone 3201-7124, que pode também recorrer, nos procurar, ligar, que nós vamos atender prontamente e atender todos os consumidores do estado de Goiás. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui.